Eu sei exatamente qual a sensação de você chegar em um gráfico e não saber nem por onde começar. Qual o melhor tempo gráfico que eu utilizo? Como realizar uma análise contextualizada? Eu vou te mostrar isso tudo de maneira detalhada, todo passo a passo no vídeo de hoje. E o mais importante, não alinhando somente a teoria, mas te mostrando na prática, inclusive com uma operação que está rolando agora, ao vivo aqui, e a gente só vai saber o resultado ao longo dos próximos dias ou até quando sair esse vídeo aqui pra você. Então já sabe, esse daqui é mais um vídeo que vai te agregar bastante, então não esquece de deixar o seu like aqui porque fortalece muito o nosso crescimento aqui. Estamos só no comecinho aqui do canal e não esquece também de se inscrever para muito mais conteúdo sobre o mercado financeiro. Então bora para os conceitos. Primeiramente, você precisa saber que o mercado ele é fractal. E o que significa isso? Fractal não é nada mais do que uma estrutura geométrica onde ele tem partes semelhantes em diferentes escalas. E o mercado ele é assim. Ou seja, nunca vai existir um tempo gráfico específico que é o melhor para se utilizar ou exatamente. Eu vou te dar já algumas dicas objetivas sobre isso, mas você precisa entender que todo o conhecimento técnico que eu ensino para vocês, compartilho, ele é aplicado em qualquer escala de tempo gráfico. Ou seja, uma análise que eu faço utilizando algumas espécies de ferramentas, conhecimentos no tempo gráfico de 1 hora diário, vai ser aplicado da mesma forma em escalas menores, como tempo gráfico de 1 minuto, 5 minutos, 2 minutos. Então uma das principais dúvidas de iniciantes que me perguntam bastante é sobre qual o melhor tempo gráfico para você utilizar, ou na macro analisa em qual tempo gráfico, na micro eu utilizo qual, para gatilho e tudo mais. Tem formas objetivas, eu vou trazer algumas dicas para vocês sim, mas a primeira coisa que vocês precisam já aprender nesse começo de vídeo é entender essa relação de fractal, onde o mercado ele vai ser respeitado, vai trabalhar as técnicas em diferentes escalas da mesma forma. E isso é o que é o mais interessante. Por quê? Porque a gente tem traçamentos de demanda, de oferta, que a gente pode vir fazendo em tempos gráficos maiores, como diário, 4 horas, né? 1 hora, você vem traçando regiões da macro, só que como o preço ele demora muito mais para chegar nessas regiões, e não só demora mais, mas como se você fosse montar uma posição, seria uma posição que você levaria dias, uma posição que você teria um stop loss maior. Então se o seu foco não é montar operações às vezes de swing trade, operações de position trade, não vale a pena você traçar e montar uma operação baseado só na macro, né? Vale a pena você depois ir diminuindo as escalas e ir para tempos gráficos menores para visualizar naquela região relevante de defesa possíveis gatilhos da micro, onde você pode utilizar os seus stops mais curtos do sinal da micro que ele apresentar para surfar os alvos mais longos. E aí você faz uma parcial do alvo micro, estica para o alvo longo, faz uma condução. Então isso, cara, no mercado ele é maravilhoso. Então já de começo vocês precisam entender essa questão já para quebrar um paradigma que não existe tempo gráfico exato. E o tempo gráfico ele acaba me ajudando muito na relação dos ruídos do mercado. Então, por exemplo, se eu chego ali no tempo gráfico de 1 minuto, eu não estou conseguindo visualizar o que ele está ali, está com muito ruído, muita volatilidade, o que eu faço? Eu aumento o tempo gráfico, aumento a escala até compreender sua movimentação. Você não precisa forçar achar alguma coisa, o mercado vai te mostrar, você tem que ler e depois interpretar, e aí com isso você vai tirar sua lucratividade em cima do cenário. Olha só aqui no gráfico que eu vou te mostrar isso já mais na parte prática. Eu tô no tempo gráfico aqui de 4 horas, especificamente no ativo do Bitcoin, e o mais interessante é você entender que da mesma forma que as ferramentas, os conhecimentos eles são aplicáveis em diferentes escalas de fractais do mercado, ele também é aplicado em diferentes tipos de gráficos, tá? Então, apesar de eu estar mostrando aqui com vocês o exemplo do Bitcoin, tá? É aplicado no mini índice, é aplicado no mini dólar, é aplicado no Forex, então você pode replicar isso daqui, inclusive me acompanhar diariamente que eu compartilho essa análise e você vai ver que é funcional da mesma forma. Então, eu só estou utilizando ele aqui com base de parâmetro, porque eu vi uma configuração, vou te mostrar como eu realizei a contextualização da minha análise, né, do macro até o micro, e como que eu realizo, né, essa escolha. O mais importante é você entender também que quanto mais conhecimento você tem, né, quanto mais completo é o seu domínio sobre a técnica que você utiliza, sobre o seu operacional, claro, mais formas você vai ter de contextualizar melhor a sua análise. E o que é contextualizar, galera? É fazer com que diferentes ferramentas ou técnicas apontam para uma mesma direção, o mesmo viés. Então, pô, se você projetou uma Fibonacci do movimento de expansão
distribuição, deu o alvo aqui, de repente você marcou um order block, deu também uma resistência aqui, depois, pô, traçou um canal de alta, deu uma resistência aqui. Você tá com vários pontos, várias técnicas, vários alinhamentos gráficos apontando para uma mesma direção, por exemplo, lá de baixo, então isso daqui é uma análise contextualizada, vai trazer mais força, mais eficiência para sua análise do que você ter somente um contexto, e principalmente em tempo gráfico micro, que tempo gráfico micro ele tem muito ruído, é importante entender a tendência do tempo gráfico macro para a gente entender também o que fazer na micro, isso é muito importante. Aqui eu estou utilizando o tempo gráfico de 4 horas e você pode se perguntar, Azia, mas qual que é, pô, no macro eu utilizo sempre o tempo gráfico de 4 horas? Cara, não é uma regra, você precisa entender que o importante é você só dividir entre macro e micro, você não divide, por exemplo, em tempo gráfico, diária, H4, H1, tá. Não existe isso, você vai dividir somente macro e micro. O macro é você tirar o zoom, visualizar a floresta, o mapeamento, né, de cima, e o micro é você visualizar com aproximação, ou seja, visualizar os tempos gráficos dentro dele. Então, entendendo que como a gente tem uma região maior, dentro dela a gente vai ter vários caminhos para percorrer. Dentro de antes dele chegar numa resistência macro, a gente pode trabalhar compras até ela, caso na micro tenha sinais para isso, porque na micro vai ter tendência para sustentar até ela. Então, é importante a gente entender essa leitura em si. Então, aqui a gente está no tempo gráfico de 4 horas e eu enxergo um possível diagrama de distribuição de Wyckoff. O diagrama de distribuição, ele já foi concluído a partir da perda desse fundo. É muito importante ressaltar isso. Então, o cenário dele trabalhar de alta aqui para possivelmente ver queda não é um cenário que faz parte da distribuição, tá? A distribuição ela é concluída a partir do momento que ela perde a barreira dos seus fundos aqui. Quando ela retorna para cima, isso aqui já não faz mais parte da distribuição. Pode ser somente um movimento sim de ciclo de alta ou um novo ciclo aqui após concluir a distribuição. Por quê? Porque a captura de liquidez ela não vem depois e você não pode especular também uma reacumulação, porque reacumulação normalmente tem uma captura e aí você coloca o Up-Trust Reaction, tá? No diagrama de Wyckoff, que é um tipo de manipulação de mercado e tal, para quem não conhece, continua acompanhando. Inclusive eu tenho um dos vídeos aí recentes também comentando sobre isso. Assiste o vídeo do canal Maratona que você vai entender bastante sobre a linguagem, né? A leitura que eu utilizo aqui sobre os gráficos, que é bastante eficiente e precisa. Então, quando o mercado ele conclui e faz o seu movimento de distribuição, principalmente realizando o TED, que é o último movimento de captura antes dele reverter, cara, quando ele origina a perda desses fundos aqui, ele concluiu, né, o movimento dele de distribuição, ou seja, ele concluiu aqui o seu SOW. Então, quando ele realiza esse movimento de alta, principalmente invertendo esse fluxo, ele não está trabalhando um movimento corretivo, né, para trabalhar a queda na distribuição. Isso aqui não faz parte, é outra leitura que a gente toma sobre esse cenário. Qual leitura? Leitura de SMC, Smart Money Concepts, né? A gente utiliza aqui o conceito da análise funcional, que é o quê? Como o mercado ele renovou esse topo aqui, realizando aqui o BOS, quando ele perde esse fundo aqui, ele está realizando o quê? A inversão de caractere, o choque. Então, ele está invertendo todo esse fluxo que ele vem trabalhando de uma tendência de alta, onde deixou várias áreas de ineficiência. Então, quando ele faz esse movimento, sim, é interessante que a gente especule, né, movimentos de resistência para trabalhar no cenário de queda. E aí, qual que é a ideia que a gente tem? Bom, é interessante que esse movimento que venha de alta, ele deixa induções, né, deixa pontos de liquidez. Ele deixou um aqui, deixou outro aqui. Então, ele está buscando ali, deixando certas liquidez antes, stops que estão sendo capturados nesse movimento de alta. Principalmente a galera que não está esperando sinais micro, vem vendendo aqui na cara dos movimentos, que foi algo que eu filtrei e priorizei fazer isso, para ele gerar algumas manipulações micro, né, e tudo mais, e eu entrar sem afobação, né? Principalmente um fluxo forte, tendência, são operações muito mais difíceis de você conseguir pegar com precisão ali no micro. Só que tem um detalhe, sempre que a gente, e gravem essa dica, sempre que a gente inverte um fluxo de mercado, faz um flip ali, perde um choque, né, faz uma inversão de caractere, o preço ele tende a buscar a sua extremidade, né, tende a buscar o order block, a última vela ali de sua extremidade, que é uma extreme order block. Então, se a gente for visualizar aqui, der um zoom, né, a gente visualiza que a order block aqui de 1 hora fica aqui. Eu tinha traçado a de 30 minutos, ó. Essa minha linha vermelha está na order block de 30 minutos. Então, se você for visualizar esse movimento aqui, ó, a mínima dele até a máxima, isso aqui é uma região de resistência de oferta macro. E se eu for puxar para esses topos aqui anteriores, onde tinha sido uma liquidez, né, que ele veio a capturar aqui, fica exatamente na área de resistência. Então, quando o preço ele trabalha todo esse movimento de alta, a resistência mais próxima é aqui, galera.
a resistência mais próxima dele é ali. O ideal é eu entender que, cara, o preço na macro chegou a uma região de resistência, então eu não quero comprar perto de resistência, mas eu possivelmente quero vender. Então aí isso entra um contexto muito mais eficiente para você interpretar o que o gráfico está fazendo na micro. Aí, por exemplo, você vê um triângulo de continuidade ali, você vê uma bandeira de alta ali. Pô, em plena resistência, em plena final de movimento, você vai querer comprar quando o preço confirmar uma bandeira, quando o preço sustentar, seja os conhecimentos mais básicos da análise gráfica. Você não vai querer comprar. Então tudo é região, né? Contexto, configuração, mas na região certa, no potencial certo. Aqui não. Ele tinha um triângulo com potencial, com espaço de alta, inclusive compartilhei compra aqui nos retais da demanda, tudo em prol da continuidade e o fluxo do movimento, né? A gente gravou milimétrico a mínima aqui no micro, compartilhei tudo antecipadamente. E você vai visualizar. Na macro, ele tinha esse potencial. Agora, nessa resistência, cara, o potencial dele, se ele perde essa máxima, é tendência de alta, entendeu? Agora, como ele inverteu o fluxo, a ideia é que ele faça um movimento, esse movimento que ele esteja fazendo de alta, seja um movimento interpretado como, por exemplo, um ABC. Então, um movimento corretivo, supostamente corretivo, para ele trabalhar uma movimentação de baixa. Tá? Então essa é a leitura que eu tomo aqui na macro. E perceba, eu tô te dando as dicas, os conselhos e tudo mais, sempre visando a questão também da prática. Então é aplicação na prática, são coisas que eu aplico, são coisas que você aí aplicando vai conseguir melhorar seus resultados. Então se agora que eu tomei uma noção de onde ele está localizado, tomei uma noção aqui da macro, eu não vou querer montar uma operação de venda na cara do preço aqui com o stop loss em cima desse topo. Poderia? Poderia. Seria uma operação mais de swing trade, operações para ficar posicionado por semanas, mas eu posso fazer a mesma coisa só que com uma operação na micro. Então você vai dando o zoom, vai entendendo as escalas menores. Então quando eu chego nessa resistência, eu vou aqui para o tempo gráfico de 15 minutos, aí eu vejo aqui, ó, pô, possivelmente eu consigo visualizar alguma coisa? Não, só consigo visualizar que ele está subindo muito forte. Beleza. Então abaixo os tempos gráficos novamente. Vamos para o tempo gráfico de 5 minutos. Consigo visualizar alguma coisa? Ele chegou numa resistência lá. Vamos ver o tempo gráfico de 5 minutos. No tempo gráfico de 5 minutos eu já consigo começar a ver alguma coisa, né? Que foi o quê? Pô, eu visualizo liquidez aqui que eu compartilhei com a galera hoje ao vivo. Falei, galera, Bitcoin tem liquidez aqui, na resistência na micro pode vir capturar essa liquidez, manipular, estopar a galera, né? Pra depois ele originar um movimento de queda. Aqui ele já agrediu tudo. Quando ele agrediu, invertendo o fluxo, fazendo um choque aqui desse movimento, perdendo esse fundo prévio, principalmente com essa agressão, com esse volume, eu falei, cara, tá um cenário bom para ele trabalhar uma possível bandeirinha de baixa, né, buscando uma região de order block aqui, que é uma região de oferta, é uma faixa de grande volume também do movimento, né, que ele pudesse defender. Então aqui caberia uma boa configuração de venda, os stop loss acima desse topo, para trabalhar o movimento que eu já venho especulando da macro. Então são movimentos que eu tenho stops curtos e posso sofrer alvos muito longos. Por exemplo, essa operação daqui, eu tô ao vivo com ela, eu não sei se vai respeitar ou não, mas eu já fiz minha condução. É uma operação que tá dando nesse exato momento, editor, dá o zoom aí pra mim, pra galera ver. Essa operação daqui é uma operação que tá dando pra mim uns $180, dá uns R$900 por aí. Mas é uma operação que ela tem muito potencial, pode ser que se ele vier e outra, eu conduzi o stop loss não tá mais aqui na máxima, então eu já não tô com o mesmo risco. Eu só vou poder pôr no 0 a 0 quando ele confirmar esse canal. Quando ele confirmar esse canal na micro, aí eu posso pôr no 0 a 0, né? Antes disso, não, ele pode ficar enrolado aqui, né? Pode brigar aqui um pouquinho, então ainda não é momento de 0 a 0. Mas vindo a confirmar, dá para pôr no 0, vamos ter os alvos micro e vamos ter os alvos macro. Se eu ver que ele tá só fazendo um canalzinho aqui e não tá conseguindo desenvolver o micro, eu vou realizar com baita lucro, um baita risco retorno, e aí depois, né, talvez ele faça a macro, tá ligado? Então eu vou sempre alinhando essa ideia para ter um potencial de movimento lucrativo. É muito mais difícil? Editor, deixa aqui para mim, ó, o compartilhado antes, você pode ver a taxa cravada milimétrica e também a taxa cravada aqui na micro, ou seja, foi de forma clínica a máxima do movimento exatamente aqui cravado. Então sim, dá para você reconhecer pontos de defesa, inclusive eu fiz um vídeo para vocês também dando algumas dicas como eu
utilizo algumas técnicas para cravar movimentos de forma precisa, tem aí no canal. Só que você precisa entender que trabalhar contra a tendência e principalmente, olha o fluxo que ele vem trabalhando, galera. Então, cara, é muito mais difícil a gente não... Beleza, cravar é até mais fácil porque tem ponto de defesa, mas achar um movimento que vai reverter o mercado, ele é muito mais difícil. Mas por que que aqui vale a pena? Porque ele não só me mostrou um sinal muito bom na micro, mas ele chegou numa resistência relevante na macro. Agora que ele chegou. Ele não tinha chegado até o momento, agora ele chegou. Então, se ele faz, por exemplo, um movimento corretivo na macro, por exemplo, faz um respiro aqui, ó, até os 45 mil dólares, por exemplo. Cara, isso daí já é um movimento que tinha um risco X e tá tirando ali, cara, 6% de queda. Potencial ali de 300% de rentabilidade, né, com 50x e tal. Então, são movimentos que valem a pena, são assimétricos e têm uma vantagem a seu favor. Então, você sempre deve buscar isso no contexto. O que eu visualizei de contexto aqui? Uma liquidez que ele tinha capturado na micro, uma inversão de fluxo, com uma agressão de volume, com região de bastante imbalance, ineficiência que deixou nesse movimento de queda. Então, essa aqui era uma order block válida para defender o preço, né? Posso trazer alguns vídeos para vocês trazendo algumas dicas sobre isso, validação de movimento, como aumentar a eficiência de regiões, mas isso tinha contexto para cravar. Então eu consigo ter o ponto de defesa e depois, se eu quiser pôr no 0 a 0 na máxima por ter cravado o movimento, quiser conduzir e tudo mais, fica muito mais fácil, porque mesmo que o mercado não faça o movimento que eu espero da macro, do alvo e tudo mais, eu consigo sair sem perder nada, entendeu? Eu saio no 0 a 0, saio protegido e vejo os próximos cenários. Mas se ele realizar um movimento que tem uma certa chance, apesar de mais difícil, eu consigo simplesmente tirar uma lucratividade muito grande e isso vai fazer diferença na relação da minha gestão de risco, na relação de como eu gerencio o meu capital. Então, galera, essa aqui era basicamente as dicas que eu tinha para trazer. Muitas pessoas, né, apesar de às vezes você falar, pô, esse aí é um conhecimento mais básico e tudo mais. Não, tá? Esse conhecimento aqui, ele é base, ele é muito importante você ter o domínio disso para realizar a sua análise, saber onde você vai entrar, onde você tá com potencial, onde você tá com gatilho, onde tem mais assimetria, né, upside, que é espaço para alta, downside, espaço para baixo, para você ver seus alvos, conseguir esticar trades. Esses detalhes são muito importantes. Então, cara, vocês vão me pedindo bastante qual tempo gráfico você utiliza e tudo mais. Então, cara, eu achei esse conteúdo fantástico para trazer aqui para vocês no canal. Não sei vocês, é muito importante então vocês deixarem o feedback de vocês nos comentários, se esse conteúdo te agregou, te ajudou, deixa o like e também compartilha com mais pessoas para a gente propagar conhecimento de qualidade. Se inscreve no canal para participar das lives, dos vídeos, conteúdos semanais que eu posto aqui para agregar você diretamente, sem balela. Aqui conhecimento teórico e prático na cara, beleza? Me acompanhe no Instagram também para acompanhar minha rotina diária das operações, dos conselhos e tudo mais. Um grande abraço e até os próximos vídeos.